Evangelho, terça-feira da primeira semana do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 10º capítulo do Evangelho de São Lucas, capítulo onde o Senhor exulta de alegria sob a ação do Espírito Santo. O que fez o coração de Jesus exultar de alegria? O texto é forte. Lucas escreve com muita propriedade esse sentimento presente no coração de Jesus. O Senhor exultou de alegria, algo causou uma profunda e sentida alegria no coração de Jesus. E olha, meus irmãos, que estamos em um momento muito significativo. Ontem celebramos a memória de Santo André Apóstolo e falávamos, recordando o testemunho da vida do apóstolo, que uma das características de Santo André era a prontidão de coração, que a própria narrativa do Evangelho de São Mateus, que ontem ouvimos, mostra isso com muita clareza, um coração pronto. Assim como também havia prontidão no coração de André na hora em que foi visitado pelos gregos e imediatamente se apresenta diante de Jesus, levando até eles aqueles gregos que queriam ver Jesus. André tem uma qualidade importante e que deve estar presente no coração de todos nós. A capacidade de sair de si mesmo, das preocupações pelas nossas próprias coisas, para nos ocuparmos e nos preocuparmos pelo bem do outro. Quando o Senhor faz o desafio de dar à multidão, a providenciar o alimento para a multidão, André imediatamente aparece com aquele menino que tem os 5 pães e 2 peixes. André tem um coração de quem está esperando só o Senhor falar para poder agir. Um coração que está ardendo de desejo por seguir o que Jesus pede. Às vezes nós somos tão preocupados com as coisas dessa vida, com os nossos afazeres, com os nossos projetos, com as coisas que precisamos resolver, que não sobra tempo para exercitarmos a prontidão de amor através da caridade. André, de maneira imediata, ou seja, com um coração em atitude de prontidão, parte e traz o menino com os 5 pães e 2 peixes. Com um coração em prontidão, deixa tudo e segue o Senhor. Com um coração em prontidão, recolhe a necessidade ou o pedido daqueles gregos que queriam conversar com Jesus e imediatamente conduz eles até a presença de Jesus. Está sempre disposto a poder oferecer de si pelo outro, de fazer prioridade pelo irmão. A alegria do seu coração em fazer da necessidade do seu irmão uma prioridade de amor.
Isso é algo que alegra o coração de Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor, em tudo, sempre esteve atento para realizar a vontade do Pai. O coração do Filho é um coração de prontidão. Um coração pronto para cumprir a vontade do Pai. Não há outra alegria que não seja cumprir a vontade do Pai e fazer com que aqueles que são amados pelo Pai o amem de todo o coração. O Evangelho de hoje tem como trecho precedente, antes do versículo 21, onde Lucas escreve que naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. O versículo 20 é o momento em que, depois que os discípulos cumprem a missão em nome de Jesus e submetem até os demônios, no versículo 20 escreve o texto: contudo, é Jesus que está falando para eles, começa no versículo 18, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. O Senhor revestiu os apóstolos com poder, com autoridade. Participou os apóstolos daquilo que era próprio seu. Assim como ele vai dizer no texto do Evangelho de hoje, somente o Filho conhece ao Pai e só pode conhecer o Pai todo aquele a quem o Filho quiser fazer com que o Pai seja conhecido. A alegria do coração do Filho é fazer o Pai conhecido. A alegria do coração de André é fazer prioridade à necessidade do outro, para que o outro possa encontrar Jesus. Assim, ele fez em relação a seu irmão Pedro. Assim ele fez com aquele menino, os 5 pães e 2 peixes, pela necessidade da inteira multidão. Assim ele fez em relação àqueles gregos que queriam falar com o Senhor, de maneira que pudessem viver a experiência do encontro com Cristo. Pudessem ter a alegria de também eles participarem da alegria do coração de Jesus. Jesus continua no versículo 20, então dizendo, contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos nos céus. Alegrai-vos antes, porque Deus escolheu vocês. Alegrai-vos antes, porque o Pai vos ama e os vossos nomes estão escritos nos céus. Para que conheçam, para que recebam a fé, para que conheçam o amor desse Deus e para que vivam a vida que o próprio Deus tem para entregar a vocês. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse, eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, o Pai quis revelar, e assim foi do seu agrado, que o Filho entregasse pelos seus discípulos tudo aquilo que do Pai revelou. A alegria que faz o coração de Jesus exultar é por ter entregue a nós o amor revelado, o amor reservado do coração do Pai. Ter nos dado a graça de conhecer o amor que o Pai tem por nós. Fazer o Pai amado, entregando-nos o dom da fé para que nós possamos permanecer nessa mesma profissão de fé. Então aqui, meus irmãos e minhas irmãs, está a grande alegria do coração de Jesus, que o faz exultar
ver o Pai ser amado por nós. E a alegria do nosso coração. Essa era a alegria do coração do apóstolo Santo André, que ontem vimos. Essa é a alegria também do coração do beato Charles de Foucauld, cujo dia hoje nós celebramos a memória. Ele, que depois de um caminho de conversão, marcado por tantas passagens importantes, faz uma peregrinação até a cidade santa de Jerusalém e, visitando a cidade de Nazaré, vive uma experiência profunda e intensa do amor, da simplicidade e da pobreza. E ali o Senhor inspira no seu coração viver o caminho da chamada vida do escondimento de Jesus, a vida de Nazaré. E escolher viver na simplicidade e no escondimento e amar de todo o coração a Jesus. Uma das frases que marca a história de Padre Charles de Foucauld foi o fato de que ele disse: quando conheci a Cristo, eu não poderia querer outra coisa em minha vida que não fosse viver a vida do meu Senhor. Belíssimo! Essa foi a minha experiência, a tua experiência, meu irmão. Quando nós conhecemos o amor de Deus por nós, não posso fazer a menos que viver o amor desse Deus na minha vida. Não posso fazer a menos que viver a minha vida por esse amor que eu estou conhecendo por mim. Que amor tão grande, capaz de superar céus e terras, de andar aos confins do universo ao meu encontro, que não me abandona. Um amor que me alcança em todos os momentos da minha vida. Um amor que se entrega totalmente por mim. Ao conhecer um amor assim, procuro eu viver de um outro modo? O quanto conhecer o amor de Deus realmente marca a minha decisão de vida. Como tenho levado a experiência do anúncio do amor de Deus aos meus irmãos e minhas irmãs, quando vejo Jesus sendo amado pela minha família, o meu coração exulta de alegria. Quando vejo minha família de joelhos na hora da Santa Missa, durante a consagração, ou então indo diante do Santíssimo Sacramento para recebê-lo na comunhão eucarística, o meu coração exulta de alegria, como exultou o coração do Senhor ao ver meu filho, o corpo de Cristo, respondendo amém, recebendo com um coração devoto Jesus Eucarístico, depois da sua primeira comunhão. O quanto meu coração exulta de alegria vendo esse acontecimento do amor dele pela minha família, pela minha casa. Veja, os discípulos estão voltando à companhia de Jesus e narrando tudo aquilo que aconteceu durante a missão que cumpriram em seu nome. E Jesus recorda, enquanto eles estão ali extasiados, contando os afazeres da missão e o êxito da missão, Jesus recorda que a alegria maior é porque, como falávamos, o nome está escrito nos céus. Deus quis entregar a ele tudo isso. Deus os amou ao ponto de reservar para eles a graça maior. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nos foi entregue o Senhor da vida, o Senhor da glória. O Pai nos entregou tudo, nos entregou o Filho em nossas mãos, por nós. Eis aqui a causa da nossa alegria. O Senhor da vida nos foi entregue para que nós vivamos com Ele, por Ele e nele.
E essa vida é a vida que eu sou chamado a levar para aqueles que estão ao meu lado. Partilhar dessa vida é causa de alegria para todos nós, porque na medida em que vivemos essa felicidade, o nosso coração pode cantar uma alegria que jamais passará. Jamais passará. Felizes os olhos que veem o que vocês veem. E os discípulos, meus irmãos, estavam tendo a ocasião de conviver com Jesus nesse tempo. Nós hoje temos toda a beleza da igreja. Temos os sacramentos, temos a nossa comunidade reunida para celebrar a Santa Liturgia. Tesouros infinitos desse amor podem ser celebrados, podem ser conquistados, podem ser divididos entre nós. Muito maior, então, é hoje a alegria que podemos ter no coração por tudo aquilo que o Senhor tem oferecido e entregue por nós. E eis aqui o chamado para essa nossa terça-feira da primeira semana do Advento. Recolhemos ao longo do dia de hoje a memória de todas essas alegrias, as memórias que fazem o nosso coração exultar junto com o coração do Senhor, pela certeza de que Ele nos entregou e nos entrega cotidianamente os tesouros da vida eterna. Estamos celebrando a nossa novena da Imaculada e estamos vendo ao longo da meditação de cada dia quantos tesouros o Senhor reservou em favor da Virgem Santíssima e que a nossa Santíssima Mãe, a medianeira de todas as graças, ela que trouxe no ventre aquele que é o autor de todas as graças, ela que foi investida da autoridade do céu para cuidar de nós com um coração materno e com o seu coração imaculado, não permite que seus filhos deixem de receber as graças que foram por nós reservadas através de seu Filho. Cotidianamente, Maria cuida para que a nossa alegria seja completa. Cuida para que o coração de seu Filho continue exultando de alegria e que a nossa alegria esteja unida ao coração de Jesus, de maneira que todas as graças que o Senhor nos reservou possam ser acolhidas por nós, vividas e se tornem um canto de louvor, um canto de alegria. Olha que maravilha! Você tem uma mãe que zela todos os dias para que a felicidade aconteça na sua vida. Mas uma felicidade que não é passageira, não é uma felicidade que se concretiza sobre os acontecimentos materiais desse tempo, se concretiza sobre esse tempo também, mas não sobre o êxito dos acontecimentos materiais desse tempo. Mas uma felicidade que se concretiza com um valor, um significado e um conteúdo que é eterno. A alegria de ver seu filho rezando de noite e de poder rezar com ele é uma alegria eterna. Não é alegria só de um momento. Você vai ter a alegria de sorrir com ele, a satisfação de juntos, naquele dia e naquela hora, estarem rezando. Mas os méritos e as alegrias daquele momento, as graças conquistadas por aquele ato, naquele momento, são eternas. É uma alegria que não lhe vai ser tirada, que permanecem para sempre, como o Senhor disse a Maria, disse a Marta, melhor dizendo. A parte que ela escolheu não lhe será tirada. A escolha de terem vivido juntos aquela oração da noite
e as graças que vocês recolheram, seja a memória, sejam as graças recolhidas daquela escolha, não serão jamais retiradas da vossa história. Estão agora reservadas como parte da alegria eterna que compõe a vida de vocês dois, pai e filho, mãe e filha, esposo e esposa, que escolheram rezar juntos naquela noite. E a Santíssima Mãe do Céu estende suas mãos e conserva para que não venha a perder o seu valor, a se perder no tempo, a ser roubada pelo inimigo de Deus, os méritos daquela graça que foi conquistada. Que maravilha, meus irmãos, porque Deus reserva para nós todas as graças do céu para que nossa alegria seja eterna. Eis aqui uma coisa para fazermos juntos nesse próximo domingo. Ao participarmos da Santa Missa, não deixarmos de agradecer ao nosso Senhor por cada uma das comunhões eucarísticas que fizemos. Lembra, você que já tem um filho mais velho, quando você levou seu filho pela primeira vez para fazer a primeira comunhão, lembra o quanto talvez você tenha chorado durante aquela cerimônia, vendo seu menino, sua menina preparado e pela primeira vez recebendo a Eucaristia. Imagina que a felicidade que ele tenha provado e que você provou ali era apenas uma parte de toda a felicidade que no céu foi cantada em honra ao Cordeiro imolado, pelo fato do seu filho e da sua filha ter se aproximado para receber o corpo e o sangue do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Olha aí mais uma vez a felicidade, meus irmãos. Se o Senhor exultou, como nos diz o texto hoje, de alegria ao falar para os discípulos que os seus nomes estavam escritos no livro, escritos nos céus, se ele exultou por ser revelado ao coração dos pequeninos os mistérios do reino de Deus, quanto mais o coração do Senhor não exulta cada vez que seu filho e sua filha se aproximam para receber diante do altar do Senhor o corpo e sangue do Cordeiro imolado. O quanto mais o coração do Senhor não exulta quando eu e você nos ajoelhamos diante do altar do Senhor para receber o seu corpo e sangue. Participa, meu irmão, dessa alegria. Toma posse, pois o coração do Senhor se alegra por você. O tempo do Advento é o tempo também, e essa primeira semana, aproveitando a meditação dessa terça-feira, vamos abrir esse grande chamado ao sacramento da confissão. Aproveita para se preparar, para participar bem desse tempo em que a Igreja caminha, movida pela esperança e numa atitude de vigilância, como falávamos na meditação desse domingo. O coração vigilante é o coração que se deixa alcançar pela memória do amor de Deus, que vive a memória da palavra de Deus e que continuamente está em exercício combatendo para permanecer na escolha das escolhas divinas, ou seja, para permanecer na vontade do Senhor. E o sacramento da reconciliação é o sacramento que a Igreja nos oferece para que nós consigamos viver de maneira ainda mais profunda a nossa aliança com o Senhor, para que nós possamos dar esse passo para renovarmos as promessas do nosso batismo e retomarmos o estado de graça do nosso batismo através da confissão dos nossos pecados.
para que possamos mergulhar profundamente na alegria que faz exultar o coração de nosso Senhor. Nos aproximarmos com a nossa família do altar no domingo e agradecermos por todas as vezes que o Senhor nos deu a graça de receber o seu santíssimo corpo e sangue. A nós foi dada a graça de participar do sacramento. O próprio Senhor disse a muitos reis, eles desejaram poder ver o dia do Senhor, poder ver o que os discípulos estavam vendo e não puderam. Mas ainda assim o coração deles se encheu de alegria e de esperança, e nós falávamos do profeta Isaías ainda ontem. Recordávamos o profeta Isaías, um exemplo muito evidente, que veio para nós na primeira leitura desse domingo. E nós hoje temos a possibilidade de receber o Senhor no seu corpo e sangue, nas espécies eucarísticas. A cada domingo, não deixa passar essa oportunidade, mas não deixa, sobretudo, de agradecer e não se esqueça do quanto o coração do Senhor exulta por esse momento e junto com ele todo o céu. Lembra que falávamos que um coração vigilante é um coração que não se deixa levar pela indiferença? Não podemos ser indiferentes, insensíveis. Se o coração do Senhor exulta de alegria por esse momento, também o meu coração precisa exultar. Também o meu coração é chamado a participar dessa exultância. E aqui entra a importância do sacramento da reconciliação. Um coração livre exulta de alegria no Senhor. Ele é o meu libertador, Ele é a minha força, Ele é o meu protetor, aquele que me salvou. Então vamos aproveitar esse itinerário do Advento para também retomarmos a graça do sacramento da reconciliação. Não sei como é que está sendo organizado na sua paróquia, mas procura ver, quem sabe, falando com o sacerdote, esse ano, como serão organizados os mutirões para as confissões, não sabemos. E depois, por exemplo, na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, tantos dos nossos irmãos sacerdotes estão infectados com vírus, isso limita ainda mais a possibilidade do acesso ao sacramento, mas se com antecedência temos ainda todo o período do Advento para percorrermos, se começarmos já agora devagarzinho a procurarmos o sacramento da confissão, eu tenho certeza que o Senhor há de nos dar a graça de, durante esse Advento, em algum momento conseguirmos celebrar a alegria do sacramento da reconciliação. Vai, se lança! O teu coração merece viver essa experiência, merece, tem necessidade de participar dessa alegria. Então, vamos começar já no início do Advento a movermos-nos nessa direção para participarmos, para exultarmos junto com o Senhor a alegria do seu coração, que nos entrega tanto de seus tesouros e tanto de suas graças. Peçamos ainda a intercessão de Padre Charles de Foucauld e hoje, de maneira especial, rezemos por toda a família espiritual de Padre Charles de Foucauld. Tem tantos sacerdotes que se consagram privadamente a viver a chamada pequenina via, a via de Nazaré, a vida de Nazaré, a vida do escondimento de Nazaré, tantas irmãs que se consagram a esse estilo de vida e tantos leigos espalhados pelo mundo inteiro que vivem como os pequenos pobres de Nazaré e assim consagram sua vida no itinerário de santidade através da pobreza e da humildade. Peçamos ao bom Deus que abençoe os nossos irmãos e que pela intercessão do beato Charles de Foucauld possamos também nós vivermos, exultarmos de alegria a cada momento junto com o Senhor, pois nos foi revelada a salvação, nos foi entregue a vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão do Beato Charles de Foucauld e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.